Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, programa Além da Vida, um programa desenvolvido por nós, trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, oriundos lá do nosso querido e amado paizinho e a mãezinha, que foram nossos mestres, né, nesse momento reencarnatório. Quem vos fala é Gilberto, e estamos iniciando o programa de hoje com a presença do Cláudio, que o Pedro João não pôde vir. O Cláudio Soares Silva veio nos auxiliar. Então vamos fazer a abertura através da mensagem da Federação, agradecendo a Deus Pai a oportunidade deste momento. As aulas deveriam iniciar na próxima semana, o que preocupava muito aquele menino de 6 anos. Devendo ingressar na 2ª série do ensino fundamental, ele adorava ir à escola. No entanto, não tinha o material necessário. Bom, ele guardara algo que sobrara do ano anterior: um apontador. Vivendo com a avó de 67 anos, que supre as necessidades básicas como catadora de recicláveis, Gabriel estava triste por não ter nem um simples caderno ou lápis. Naquela manhã bem cedo, ele e a avó estacionaram o carrinho em frente ao depósito de recicláveis, esperando que abrisse, a fim de entregar o que tinham recolhido e ganhar alguns trocados. O carrinho estava muito pesado, 70 quilos de ferro. Gabriel se sentou na calçada, examinando uma mochila velha que encontrara pela rua. Ela tinha um furo no fundo, mas ainda assim, o garoto pensou que talvez pudesse utilizá-la para ir à escola. O que colocaria dentro ainda era uma incógnita, porque o dinheiro que seria recebido deveria ir para a compra de alimentos. Não demorou muito, a alegria de Gabriel se esvaiu quando puxou a alça da mochila e ela se rompeu. Inviável a sua utilização. 2 jovens policiais que faziam a ronda matinal acharam estranho, tão cedo, aquela senhora e o menino ali parados. Desceram do carro e se aproximaram. E foi assim, conversando com ambos, que eles ficaram sabendo do drama de Gabriel, o menino que desejava ir à escola, mas não tinha material. Os jovens não tiveram dúvidas. No horário do almoço, que deveria ser o do seu descanso, aproveitaram para adentrar em algumas lojas do comércio local. Seu objetivo: pedir doações. E na papelaria tiveram a surpresa. O comerciante, sensibilizado pela história que eles contaram, ofertou cadernos, livros, lápis de cor, borracha e uma maravilhosa mochila. Eles poderiam ter parado por aí, mas decidiram continuar para dar algo mais ao sonhador Gabriel. E conseguiram roupas, tênis, tudo novinho. Um pouco aqui, um pouco ali. Assim, no dia de ir para a escola, lá estava o menino, de camiseta e shorts azul, tênis amarelo, mochila às costas, cheia de materiais. Quando lhe perguntaram como estava se sentindo, ele sorriu. Comentou que os shorts tinha até bolsos e falou: muito lindo. Mas, insistiu a pessoa, se você tivesse que dizer o tamanho da sua felicidade, qual seria? Ele abriu os 2 braços e alargou ainda mais o sorriso. Tantão. A história de Gabriel, que virou reportagem televisiva, nos emociona. Emociona por saber de brasileirinhos que desejam estudar, aprender e ainda enfrentam dificuldades. E pensar que tantos de nós nem valorizamos os anos dos bancos escolares.
Emociona por verificar a ação de 2 policiais que se sentem responsáveis pela comunidade que patrulham e vão além do dever. Emociona por constatar como o ser humano é bom em sua essência. Basta que saiba de uma necessidade e se prontifica a auxiliar, o que fizeram os vários comerciantes. Isso nos diz como é fácil fazer o bem. Basta, por vezes, a iniciativa de 1 ou 2 pessoas para alterar o estado de carência de outrem, para resolver um problema, para realizar um sonho de uma criança, para iniciar uma corrente do bem. Maravilhosa essência de seres criados pelo amor do Pai, prontos para amar. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Convidamos o Cláudio, então, para que faça a leitura do Evangelho de hoje. Bom dia a todos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, o item é Amai vossos inimigos. É o item 14 deste capítulo. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recusar a reparação que me é pedida, ou se eu não pedir a quem me ofendeu? Loucos como vós, os homens atrasados censuram-vos-ão, mas os que são iluminados pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, devido a uma palavra, muitas vezes dita à toa ou inofensivamente, por um de vossos irmãos. Vosso orgulho fica milindrado, e respondeis de maneira picante, e eis uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos mesmo se agis como cristãos? Que conta dareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado de uma mulher seu marido, de uma mãe seu filho, dos filhos seu pai e arrimo. Certamente aquele que ofende deve uma reparação, mas não é mais honrado para ele dar-lhe espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida daqueles que têm direito de lamentar-se? Quando o ofendido tenho de convir que algumas vezes pode encontrar-se gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que o cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, mas o coração está ferido e sofre. Porém, apenas é estúpido jogar na sua conta uma miserável capaz de uma infâmia, mas, além disso, mesmo ele estando morto, a afronta, seja ela qual for, não continuará existindo? O sangue derramado não dá ainda mais fama a um fato que, se é falso, deve cair por si só, e, se verdadeiro, deve esconder-se sobre o silêncio? Portanto, o que resta é a satisfação da vingança saciada. Aí, triste satisfação que muitas vezes deixa, já nesta vida, pungentes lamentos. Porém, se é ofendido que sucumbe, onde está a reparação?
Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. E então desaparecerão todos os motivos de dissenções e com eles os de duelos e de guerras, que são duelos de povo a povo. Isso foi dito por François Xavier, Bordeaux, 1861. Gilberto, essa é uma das lições mais difíceis que o Evangelho traz para a gente. E a civilização tem grande dificuldade de superar essa amai os vossos inimigos. Porque quando atinge a família da gente, é que a gente sabe o que é esse sentimento. Então, eu pergunto a você, o que é amar os vossos inimigos? Essa é a resposta que todos nós temos que procurar, né, Cláudio? Procurar dentro de nós, né? Porque quando se fala para uma pessoa que não crê em Deus, que não aceita a religiosidade, que não tem entendimento, né, dos ensinos de Jesus, e que nunca ouviu falar de amor no sentido do amor divino, daquele amor desinteressado e que não busca retorno, né? Quando se trata disso, a gente vê a dificuldade enorme que é a compreensão, né, do perdão, a compreensão das coisas da vida. Então, quando se fala em amar o inimigo, é uma coisa muito complicada para aquele que não tem uma educação religiosa, aquele que nunca prestou atenção no que Jesus falava e na forma como Jesus falava. E isso nos deixa, então, em alguns momentos, com uma certa preocupação do que é que nós vamos fazer para poder amar o nosso inimigo. Tem alguns momentos que a gente tem que refletir sobre essas coisas, né? O que é que significa o nosso inimigo? O que é ser um inimigo um do outro, né? A gente pode até pegar no exemplo da mensagem de hoje, né? Da corrente do bem, em que aqueles policiais passando viram aquela senhora com aquele menino e desceram evidentemente para uma averiguação. Eles desceram em busca do trabalho deles, né, com a preocupação de que ali pudesse ter alguma coisa errada. E encontraram algo extremamente, né, capaz de tocar-lhes o coração, que foi o sentimento do amor. Esse sentimento do amor que é o que a gente começa a entender. Então, num primeiro instante em que eles desceram para uma averiguação para ver se tinha alguma coisa de errado, algum problema que pudesse estar sendo acontecendo ali, eles foram tocados exatamente pelos ensinos do Cristo, no sentimento do amor. Foram beliscados pela paz. Então, quando se fala em inimigos, nós estamos falando em alguém que a gente não suporta muito, alguém que a gente tem nossas dificuldades vindas de outras épocas, né, de outras vivências do espírito através dos processos reencarnatórios. Inimigos que às vezes surgem do nada. Nós passamos aí agora uma fase complicada no nosso país, né, em que muitos amigos deixaram de ser amigos por opiniões. Um fala uma coisa, o outro fala outra, um é partidário de um lado, o outro é partidário do outro. E isso às vezes afasta as pessoas e os torna opositores. E algumas pessoas entendem essa oposição como inimizade. Da mesma forma que na sequência, né, desse processo que o país passou e está atravessando, nós tivemos também a Copa do Mundo, onde alguém vai ter que ser vencedor. E estávamos nós lá representados por um time de futebol que foi lá para representar o Brasil e que dividia opiniões. Uma grande parcela da população não queria aqueles jogadores, a outra aceitava aqueles jogadores. E acaba vendo, e às vezes algumas pessoas tomam posições partidárias, né,
no seu time, contra o time, com agressividade, sem entendimento de que o outro que está ali, por mais que ele esteja sendo às vezes até pago para participar, ele também tem o seu mérito, ele também teve a sua parte, ele trabalhou, ele se dedicou, ele se esforçou durante sua existência e sua vida para aprender a jogar futebol, fez sua carreira. Não interessa se ele está trabalhando fora do país ou não, ele é um brasileiro, ele é um irmão próximo. Porque quando se vai para uma Copa do Mundo, não estamos indo frente a frente com o inimigo, e sim com um adversário de esportes. Mas, como falamos de esporte, não pode haver animosidade. Terminou o jogo, não interessa se perdeu ou se ganhou de 1-0 ou de 11-0, somos todos irmãos. E da mesma forma nós temos que ter a conscientização de o que é ser amigo ou inimigo. O outro é um adversário daquele momento, estão disputando uma medalha. No momento político, alguém está disputando um cargo, uma função, uma atividade, mas são opositores e não são inimigos. Inimigo é aquele que pensa totalmente o contrário do que você pensa e que não aceita um ao outro, porque o direito de pensar diferente todos nós temos. Eu posso gostar do verde e o outro gostar do cor-de-rosa, do amarelo, do azul, não interessa, cada um tem um gosto, cada um tem um entendimento, cada um tem uma aceitação, mas não é por isso que tenha que ser inimigo. São opositores momentâneos naquele assunto, mas em outras coisas se dão bem. Todos nós temos uma família, todos nós descendemos de alguém. Ninguém nasceu do nada, ninguém nasceu de um ovo abandonado no meio da rua. Todos nós nascemos de alguém, todos nós temos vínculos afetivos. E às vezes esses vínculos afetivos são colocados com espíritos já reencarnando para reajustes. São colocados ali opositores ferrenhos de outras reencarnações, aonde a gente acaba às vezes não percebendo, não sabendo, e tendo oposições extremamente fortes dentro de uma mesma família. Então são essas inimizades que Jesus nos fala, que nós temos que perdoar aos nossos inimigos, naquele sentimento, perdoar naquela atividade, naquele momento, naquela situação, sentir que o outro também tem seus direitos e nós também temos direitos, porque o direito do outro termina onde começa o meu e vice-versa. E cabe a nós respeitarmos esses limites. Cabe a nós entendermos que o perdão é uma coisa que tem que ser passada de um para o outro com responsabilidade. Porque o perdão não é chegar e falar, não, eu te perdoo e não quero mais ouvir falar de você. Isso não é perdão. Isso você está se isentando da responsabilidade daquele momento de não ter que enfrentar o outro cara a cara. Perdão é quando a gente passa por uma situação que nos desperta algo que já vivemos ou estamos vivendo, e que nos desperta algo trazendo um sentimento que nos marcou muito lá atrás. Eu costumo, quando o tema vem, a gente vai falar sobre perdão, lembrar de fatores de quando éramos jovens, né? Nosso primeiro amor, quando adolescente, a primeira namorada, o primeiro namorado, o segundo, terceiro e assim por diante, até que a gente se fixa às vezes em um casal e acaba vivendo aí 40, 50 anos ou mais, né? Eu tenho uns primos que dia 20 agora vão fazer 74 anos de casamento, juntos, estão lá, esperando o dia 20 para comemorar. Então, a gente tem que ter esse entendimento, essa aceitação e ver qual é a diferença que nós temos nessa aceitação. Quando a gente lembra do momento em que terminou o primeiro romance, o primeiro amor, nós lembramos, se buscarmos no fundo da memória, da sensação de vibração nervosa que tínhamos. A adrenalina no sangue era uma coisa maluca no nosso corpo. Quando a gente via o outro lá, né, via a namorada com outro menino conversando, namorando, a gente tremia por dentro de nervoso, da descarga de adrenalina. E o que a gente achava? Que nunca mais iríamos encontrar alguém que pudesse
reequilibrar nossos sentimentos. Até que, passado alguns dias ou alguns meses, às vezes até alguns anos em alguns casos, encontrou outra pessoa e começou a namorar e esqueceu aquela. E o tempo foi passando e os amores foram sendo substituídos ao longo da vida. E hoje, quando nós nos lembramos ou encontramos aquela pessoa, nosso primeiro amor, segundo, terceiro, sei lá, qual for, o que nós sentimos? Nada. Encontramos alguém que nos arremete a situações maravilhosas do passado e também de sentimentos de dor, mas não temos mágoa, não temos ódio, não temos vibração negativa, não temos o sentimento do inimigo. Por quê? Porque nós já vivenciamos aquela situação e já resolvemos dentro de nós aquele momento. Então, quando a gente perdoa, a vida é mais ou menos isso. Seja a situação que for, quando nós encontramos ou nos encontramos frente a frente com uma situação parecida com aquela do primeiro amor, ao longo da vida, a gente vivencia o momento, mas não tem o sentimento negativo. Seria como se fôssemos um disco, né? Lá um long play, que você, um disco, um disquete lá, onde você tem toda a memória do computador, ali no computador, você apaga uma determinada situação, tudo se reajusta e esquece a emoção. Então, quando a gente passa pela situação sem a emoção negativa e consegue atravessar a situação em equilíbrio e harmonia, nós estamos praticando o amor. Automaticamente, se estamos praticando o amor, nós estamos vivenciando, às vezes, frente a algum inimigo do passado, uma situação em que a gente possa se reequilibrar e se reharmonizar sem sentimento vibratório negativo. Eu entendo mais ou menos isso, né, Cláudio? Aqui tem uma observação, porque quando a gente fala de amar o vosso inimigo, está muito relacionado com o sentimento de família. E quando atinge o vizinho ou o próximo, a gente logo esquece. Mas quando atinge na família da gente, é essa a grande dificuldade. E aqui, na lição de hoje, tem um item que a humanidade ainda, a sua grande maioria, ainda não desenvolveu na sua essência. Que ele diz assim: quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a essa máxima. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam, e então desaparecerão todos os motivos de disenções, e com eles os de duelo, de guerra, que são duelos de povo a povo. E isso a gente vê na história, os duelos que não tinha sentido nenhum. Às vezes o sujeito olhava feio, ou porque olhou para a namorada, e já marcava lá um duelo. Esse sentimento, você não acredita que ainda falta muito na humanidade, que é a caridade? Porque a caridade ela vai trazer uma suplementação daquilo que a gente aprende dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa fortaleza interior. Temos dificuldades ainda, mas a gente já sabe qual é o caminho que a gente deve seguir. Você concorda nesse tipo de observação? Cláudio, nós somos seres, né, sociais. O homem não consegue viver sozinho, o homem precisa viver em comunidade. Porque todo aquele que se afasta, né, e vai ser ermitão, né, ele não está fazendo nada de positivo para ele está simplesmente fugindo da responsabilidade que lhe cabe, né, de modificar-se e ajudar a modificar o próximo. E todos nós somos oriundos do que falamos agora há pouco, de uma família. E essa família, independente de ser conhecida ou não uma da outra, todos nós somos oriundos de um mesmo sistema, que é o sistema familiar. Um pai, mãe, né? Irmãos, primos, tios, com os parentes, os avós e tudo mais. Então todos nós, ao seguirmos, né, o caminho do aprendizado, a gente vai vivenciando as coisas boas e as coisas difíceis. Porque a família não é colocada aqui só para momentos felizes, né?
E também não é colocado aqui só para momentos de guerra, de dificuldades, de desentendimento. É colocado aqui para reajustes, para realinhamento, para aperfeiçoamento. E isso é muito importante que a gente aprenda a fazer, né? E que não é fácil de fazer. Porque é o que falamos agora há pouco, né? Você tem que aprender a respeitar o limite, né, do outro. Aonde termina o seu e aonde começa o do outro. É muito comum quando a gente acorda, principalmente nos últimos tempos, né? Você acorda às vezes à noite, com alguém passando de carro com o escape aberto, o motoqueiro buzinando para passar no sinal fechado, achando que a buzina da moto dele dá direito a passar, né? E barulheira, gente que chega e liga o som numa altura tremenda, que chega a tremer as janelas. Tudo isso por falta de amor. Porque se a pessoa amasse um pouquinho a si própria, primeiro, o motoqueiro não ia se expor ao risco de passar um sinal fechado ou um cruzamento com alta velocidade, somente tocando a buzina da moto de madrugada, achando que os outros vão ouvi-lo. Então é um desrespeito que ele tem para com a própria vida. Aquele que coloca o som extremamente alto, ele não respeita nem a si próprio, né? Porque ele está muito acima dos decibéis capazes de reajustar-se, de suportar. E não se preocupa com a vida dos outros. Eu tenho uma irmã que mora aqui próximo a um hospital aqui no centro, e às vezes estou lá no apartamento dela e vendo os irresponsáveis sociais que passam pela avenida em frente ao hospital, buzinando, com escapamento aberto, principalmente motoqueiro, né? De moto com potência de motor. Não se preocupam, não tem a menor preocupação se aquele barulho que ele está produzindo vai incomodar quem está internado no hospital, criança, jovem, velho, idoso. Não se preocupa com a vida do outro, só com o prazer de fazer o que ele quer. Isso é um egoísmo extremo. Isso é falta de amor, é falta de responsabilidade. Então, quando as pessoas começarem a se preocupar, a pensar um pouquinho no outro, né, Cláudio? Começar a pensar um pouquinho que o outro é um ser que tem também seus direitos. É um ser que está ali também vivenciando para aprender. Então, isso tudo vai fazer com que a gente se entenda como família. E à medida que nós nos entendermos como família, nós vamos reconstruindo momentos sociais mais agradáveis. A gente vê tanta coisa aí que às vezes não dá para entender, né? Um filho que agride os pais, né? Ultimamente tem sido até, não comum, mas bastante o índice de acontecimentos altíssimo disso. Falta de amor total, falta de respeito total. Então a gente precisa começar a aprender a se amar primeiro, sem egoísmo. Porque à medida que a gente se respeitar, a gente vai respeitar o outro e vai voltar nessa frase que você falou agora há pouco. Que você tem que respeitar o limite do outro, você tem que respeitar o espaço do outro. E você vai começar a atrair para você aquilo que você pratica. É a lei de ação e reação. Hoje você faz, amanhã você recebe. O plantio é aleatório, mas a colheita é obrigatória. Cada um vai colher aquilo que plantou. Então acho que se nós não nos preocupamos com o direito de paz do outro, nós também não nos preocupamos com o nosso direito de paz quando necessitarmos. É mais ou menos como aquele que passa no sinaleiro, buzinando, urrando com o seu escapamento, arrancando, fazendo barulho, desrespeitando o direito do outro que está internado no hospital, às vezes com muita dor, com muita dificuldade, tirando um pouco do momento de paz que o outro tinha, sem a menor preocupação se o outro está sofrendo ou não. Isso vai mudar totalmente, né, Cláudio, a posição das pessoas. O que você... Eu hoje, pela idade que já tenho, a gente desenvolveu um sentimento através dos estudos do Evangelho, da doutrina espírita, com todos os defeitos que ainda a gente carrega, de a gente tentar a cada dia melhorar os nossos sentimentos. Inclusive,
a gente não teve essa oportunidade na infância, porque a vida era muito difícil. Hoje é difícil também. Mas os pais não tinham tempo para a gente, porque o trabalho era duro, cansativo. Então hoje, nós que já temos netos, a gente já passa uma informação diferente da convivência em sociedade, né? Lógico que ainda a gente tem no coração da gente, quando atinge uma criatura da nossa família, vem esses sentimentos ruins. Mas depois a gente começa a refletir, depois de alguns minutos, ali sentado numa poltrona, quietinho, você começa a interagir com a espiritualidade para que melhore o teu pensamento, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, não com esse sentimento de inveja, que também é um sentimento muito ruim, que está muito ligado também ao ódio, quando você vê alguém progredir e você está ali estagnado. Às vezes você é estagnado porque você não enfrenta a vida, tem dificuldade ou tem medo de frequentar a vida, né? Então, essa é uma lição para mim, que eu comento sempre em casa quando cai. A gente tem dificuldade, porque ainda a gente traz conosco esses sentimentos de reencarnações e reencarnações que ainda nós não tiramos do coração. Então, como diz aqui, a gente desenvolvendo o sentimento de verdadeiros cristãos e melhorando a qualidade e passando para os nossos descendentes, a sociedade vai melhorar. Eu acredito nisso, né? Porque realmente, como eu logo na abertura, para mim uma das lições mais difíceis que tem no Evangelho é esse amar os vossos inimigos. Não sei se você pensa da mesma maneira ou se você acha que isso realmente é uma dificuldade que um dia nós, espíritos reencarnantes, nós vamos superar. Ô Cláudio, espero que seja bem próximo, né? Que aí, talvez, sei lá, mais umas 200 encarnações a gente comece a amar, né, o inimigo plenamente, né? Sem sentimento de maldade, sem sentimento de resquícios, né, de vibrações negativas. É evidente que um número que eu falei agora é uma brincadeira, né, aleatória. Mas a gente está aí estudando um pouco a doutrina. Eu acho que nós, espíritos, né, espíritas dessa encarnação, a gente que está acompanhando o estudo, participa de alguns grupos de estudo, nós estamos tendo uma oportunidade muito grande, né, de evolução, de crescimento espiritual, do aprendizado, através disso. Por coisa que nossos pais não tiveram, né, essa oportunidade. Porque os grupos, não existia a coisa dos grupos de estudo. Isso surgiu na nossa geração. E o que nós temos que fazer é passar esse aprendizado que a gente está tendo para os nossos descendentes, para os filhos, para os netos, o que não é fácil. Porque você pega aí no meio espírita, vamos dizer que é onde a gente convive mais, né? Quantas famílias que conseguem fazer dos filhos espíritas também? Porque tem princípios cristãos enraizados, mas que não praticam. Quantos que às vezes atravessam momentos difíceis, né? Através dos processos viciosos, da droga, do alcoolismo, de uma série de outras coisas, por falta de aprendizado, por falta de orientação, por falta da gente, às vezes, como pais, né, deixar esse ensinamento da experiência. Eu vivenciei, eu passei por isso, e deixar isso como uma coisa natural, para que o nosso descendente possa optar, mas optar por entendimento e não por obrigação. Porque quando éramos crianças, eu recordo que a gente era obrigado a ir à missa, né? Ir à igreja, e se não fosse a igreja, também não ia no matinê, não ia na matinada, não ia no futebol, não ia para a rua brincar, era obrigado a participar. Então a gente ia à igreja com aquela coisa do esperando acabar. Você nem entrava, você já estava sonhando com a saída. E é isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Que a gente vai ao templo religioso, você vai em busca do estudo, do aprendizado, liberando espaço no seu cérebro, no seu coração, para que você possa dar oportunidade de entrada de novas informações
sem aquele desespero de acabar, sem aquela coisa do compromisso obrigatório, fazer as coisas de livre, espontânea vontade. Isso é muito importante que a gente aprenda a fazer. Também não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria, né? A gente tem que ir mudando essas coisas em nós. Então esse sentimento de aprendizado, né, de participação, quando pega a lição de hoje aí dos 2 policiais lá que foram tocados, né? Quando a gente às vezes se refere à polícia, né? Ver a polícia é um batalhão de gente brava. Não são pessoas duras, são pessoas que cumprem um dever, que cumprem um contrato de trabalho, que cumprem um aprendizado, a sua função. O trabalho dele é um trabalho difícil, porque não trabalha com coisas fáceis, né? Não trabalha com sorrisos, trabalha às vezes com cara feia, com dor, com grito, com desespero, com um monte de coisas, e tem que se manter equilibrado. Então às vezes nós nos esquecemos que ali estão seres humanos iguais a nós, com os mesmos sentimentos. E foi o que aconteceu exatamente com esses 2 policiais que pararam para fazer uma averiguação e foram tocados no seu coração pelo sentimento do amor, por entender o problema do outro. Tanto é que fizeram o quê? Eles não foram no seu horário de trabalho, eles foram pegando seu horário de folga para poder dar de si um pouco de atenção, para dar de si um momento, né, de preocupação para com o próximo, e criar uma oportunidade para que o outro possa ter uma regalia em busca do aprendizado, para que o outro possa se tornar uma pessoa feliz, mais alegre, menos sofrida. Então é isso que a lição nos pede, né? Então desperta-se o amar, desperta-se o amor em cada um de nós. E que a gente sempre fala, não é fácil mesmo, porque se fosse fácil todo mundo fazia. Quantas vezes a gente se desvia, né, de dificuldades que poderíamos enfrentá-las, e a gente busca escapar pela tangente, né, sair pela tangente. Então cabe a nós, espíritos, neste momento, né, praticando e aprendendo um pouco da doutrina espírita, que nos atraiu exatamente em função do esclarecimento, das oportunidades de aprendizado. Pelo menos eu falo isso por mim, que ficou muito fácil de entender, né? À medida que eu fui começando a entender um pouquinho a doutrina, eu fui começando a entender como que as coisas eram. Porque quando Jesus fala, né, aquele que não deixar o que tem para trás e me seguir, né, o que a gente entendia por isso, né? Que era uma imposição. Ou você fazia isso ou você ia para o inferno. E não é isso. Deixar os seus maus hábitos. Não é você deixar tua casa, teu trabalho, tuas propriedades. É você deixar os teus maus hábitos, que Jesus nos pede que nós façamos. Que a gente modifique em nós os sentimentos. Que a gente transforme, né? Que a gente se autotransforme em seres compreensivos, em seres harmonizados, inteligentes e capazes de aceitar e de doar, de trocar sentimentos equilibrados. É o que nós precisamos aprender a fazer. E quando a gente começar a aprender a fazer essas coisas, quando a gente começar a aprender a caminhar, né, dentro do sentimento do amor, a gente vai começar a ter essa verdadeira entrega, né, do começar a amar o inimigo. Você não precisa andar de braços dados com o teu inimigo, porque afinal de contas vocês tiveram momentos difíceis. Por mais que você o perdoe, não significa que o outro se modificou. Quem está se modificando é você. Mas significa que você não precisa desejar mal a ele, regozijar-se, né, quando acontece alguma coisa de ruim com o outro. Então Cristo nos pede exatamente isso. Amar o inimigo
é desejar a Ele que Ele possa estar em harmonia, em equilíbrio e evoluir, tanto quanto ou mais que eu. Porque quanto mais rápido Ele evoluir, mais rápido as desarmonias vão passar, principalmente se estivermos entre nós. A melhora dele vai fazer com que eu tenha que me melhorar também. Então, desejar o bem ao outro é algo, né, Cláudio, que a gente tem que fazer com... não precisa nem muito esforço, é com boa vontade, né? Eu me lembro de uma passagem que o seu Hugo comentou sobre Jesus diz, quando você estiver subindo, não olhe para trás. E eu não entendia o significado disso daí. E um dia ele deu uma explicação que me gravou. Uma, porque nós somos reencarnacionistas. Então, a gente quer ter a oportunidade de melhorar nesta existência o que for de melhor. Temos dificuldades, mas fazer o esforço de melhorar. Para que na próxima algum desses defeitos a gente já tenha superado, ou pelo menos amenizado a intensidade de sentimentos ruins. Então, ele explicou assim: o que você fez para trás, quer dizer, você está subindo, quer dizer, subindo no conhecimento, no aprendizado. E isso a doutrina nos auxilia em muito, né? Se eu estou melhorando, esqueça o seu passado. O seu passado está lá. Depois a gente vai ter que ir se renovando nas reencarnações futuras, né? Mas segue adiante. Se você hoje é um bom cristão, vai melhorando essa qualidade. Se você não foi antes, esqueça. Hoje é uma caminhada nova. É uma nova etapa da sua evolução na existência atual. E aquilo me marcou muito. Porque eu vou falar por mim, como você diz, determinadas coisas. A gente vê que já deixou coisas mesquinhas, assim, de inveja, de sentimentos ruins, que fazem mal a gente, não ao próximo. A gente é que se sente mal, porque aquilo não sai do nosso pensamento. E aquilo vai minando as nossas energias. À medida que você aprende, que você sabe que a caminhada é essa, de evolução, isso te ajuda muito. E a doutrina, no meu caso, ajudou bastante, porque muitas imperfeições que a gente já vem trazendo de milênios, né, como você disse, talvez a gente ainda tenha que carregar mais algumas dezenas de centenas de reencarnação, mas é um ensinamento simples, porque eu vou só me recordar de passagens assim da minha infância, de 8, 9, 10 anos, que a gente fazia o catecismo, ia religiosamente na igreja. Mas tinha uma coisa que eu já tinha um pouco de dificuldade, não contra os ensinamentos, mas era assim: vai se confessar. A gente mentia, porque as coisas meio assim escabrosas, mesmo que seja criança, você não colocava aquilo lá para o padre ali que estava no confessionário. Então você só falava: eu briguei com meu pai, eu xinguei minha irmã, eu briguei com meu irmão, esse tipo de coisa do dia a dia. Aí, o que acalentava a gente é que ele dizia assim: olha, filho, você vai, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Mas na segunda-feira você cometia a mesma coisa. Hoje a gente já passa uma orientação diferente para um neto, principalmente. Não faça mais isso, que você vai prejudicar o seu amiguinho, ele não vai gostar, né? A gente já tem um outro enfoque de vida. E com isso a gente vai melhorando a nossa evolução. É lenta, a gente sabe disso daí, mas o esforço é nosso, não é do próximo que está ao nosso lado. O esforço é individual, é de cada um de nós. Eu tenho que melhorar. Ah, mas o fulano lá, não, esqueça o fulano, mesmo dentro de casa, né? A gente vê famílias que a relação de amizade entre os familiares, você tem 10 irmãos, de repente só tem um que você tem um sentimento de amor enorme por ele, os outros você vai tocando à frente. É isso que a gente tem que melhorar.
Mesmo que a gente goste de um, a gente respeita todos os outros, né? E a gente vê em grandes famílias que nem sempre isso acontece. E o Evangelho nos auxilia muito nessa nossa evolução, porque a evolução ela é individual, ela não é coletiva. Se cada um de nós melhorarmos um grão de feijão, né, numa existência, ótimo, porque também o outro vai lutar para melhorar a existência futura. E a gente sai daqui mais aliviado, acredito eu, e não tenho dúvida hoje que esse é o processo de evolução. Não sei se você também tem mais ou menos uma ideia parecida com essa. Olha, a parte mais difícil, acho que para a gente começar a evoluir, nós passamos, né? A parte mais difícil. Nós hoje já somos espíritos capazes de tomar conhecimento das próprias atitudes. A gente já começou a aprender a separar o joio do trigo. Até então a gente só plantava joio. Agora a gente já está começando a separar as sementes. Separar o produto já colhido. Então, daqui para frente eu acho que é mais fácil para a gente evoluir, porque nós já temos a consciência do que é que nós precisamos fazer, como é que nós precisamos ser. E aí é uma questão da gente vivenciar mais algumas encarnações para que nós possamos desenvolver em nós a responsabilidade de aceitação. Quando eu falo responsabilidade de aceitação, é quando a gente já sabe do que tem que ser feito, mas ainda não faz por preguiça. Porque numa grande parcela das vezes a gente não faz as coisas por preguiça pura. Vou deixar para a próxima encarnação. A gente ouve muito isso, né? Às vezes nas pessoas que nem espíritas são, mas que já usam essa expressão. Nessa agora eu vou continuar assim, na outra eu vou me melhorar. Já está tomando conhecimento, já está tomando consequência, né? Sabendo as consequências da sua responsabilidade, já está projetando alguma coisa mental para o futuro. E é isso que a gente está fazendo aí. Quando você fala de família, eu também sou o 10º filho, né? Já falei isso aqui algumas centenas de vezes. O 10º filho de uma família grande, né? E que dentro dos 10, né? Você tem os subgrupos. Um se afina mais com um, outro com outro. Cada um se liga mais um ao outro dependendo dos seus sentimentos, dependendo das fontes de onde você vivenciava, de como você vivenciava. Mas no fundo a gente tem aquele sentimento de família, que é isso que você estava falando. Eu gosto mais da Chiquinha, mas os outros todos são meus irmãos. Então a gente começa a aprender a viver, né, melhor. E acho que a partir desse momento, então, a gente já foi tocado, né, pelo despertar do conhecimento. E agora é questão do aprimoramento do conhecimento, onde nós vamos desenvolver em nós harmonização e reequilíbrio das nossas situações, das nossas responsabilidades, onde a gente vai colocar o sentimento de amor à frente das outras coisas. Onde a gente vai começar a construir em nós, né? Como diz o Chico, com aquela frase maravilhosa dele, você não pode parar e mudar o seu passado. O passado já vivenciou, já acabou. Esse está liquidado. Mas você pode, a partir de agora, construir um novo final. Que é o que está acontecendo conosco. A gente está começando a aprender a saber da responsabilidade, a compreender que precisamos ter responsabilidade e vamos tentar adquirir conhecimentos. Nosso tempo está se esgotando, a gente começa a falar e esquece do tempo. E estão praticamente em cima da hora. Acabamos encerrando o programa por aqui, porque agora entra a mensagem do Zé Antônio e nós precisamos dar tempo a ele. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos caminhar sempre de cabeça erguida, compreendendo e entendendo o que é o amor. Deixar aqui meu abraço e desejar um bom domingo a todos, né? Uma boa semana aí pela frente, com paz no coração e lutar para a gente ir modificando o nosso sentimento dia a dia. Obrigado. Olá. A carta do além que nós reservamos para hoje
ela traz um ensinamento bastante interessante sobre as leis de causa e efeito, que muito irão sensibilizar todos aqueles que a ouvirem. Uma carta muito bonita, uma carta muito amorosa, mas que deixa um ensinamento muito claro da importância da nossa vida física para a nossa redenção perante as leis divinas. E vocês vão entender do que eu estou falando assim que ouvir a mensagem do espírito de um jovem chamado Evaldo, que aos 14 anos, entrando na puberdade, aproximando-se da adolescência, ele desencarna, caindo de um cavalo na seguinte situação. Ele nunca teve medo de cavalo, ele vai numa fazenda onde tem um cavalo um pouco arisco, mas ele não tem medo. Ele pega esse cavalo, mas na hora que ele pega, ele é atraído por um pomar e vê ali uma árvore carregada de tangerina. Então ele pega o cavalo, puxa pela rédea, pela mão, vai até embaixo da árvore, sobe no cavalo para apanhar a tangerina, com o maior destemor. E ele escorrega, ele cai, e quando ele cai ele rosca a sua perna no estribo, e o cavalo se assusta e corre, e ele se machuca todo naquela trajetória perto de Cáceres, no Mato Grosso. Então eles imediatamente pegam o aviãozinho da fazenda, vão até a cidade de Cáceres, mas ele desencarna em pleno voo. E vocês vão entender através da mensagem dele como essa fatalidade era importantíssima para a sua libertação como espírito, para ter o futuro livre do seu passado, que estava comprometido perante as leis de Deus. Diz Evaldo: querida mãezinha Genoveva, peço a sua bênção de paz e de amor. E tudo passou tão depressa, a felicidade na terra. Querida mamãe, é um intervalo para que se conquistem forças para a continuação das tarefas por nosso bunilamento. Lembro-me do papai João, de nossas horas felizes na fazenda e na cidade, do convívio do lar, e fico a pensar se a alegria não será preparação para a dor, ou se a dor é a véspera de alegrias maiores. Não quero dizer que estamos infortunados ou que somos vítimas de sofrimentos insuportáveis. Acontece que o tempo de que já disponho aqui na vida espiritual me ensinou a refletir e mentalizar para o bem da família inteira. Ele transmite essa mensagem 2 anos depois de desencarnado. Peço-lhe calma e fé em Deus nos tempos que atravessamos. Se for possível, continue a senhora mesmo sem mudança, esposa de meu pai e de nossa mãe em casa, vivendo na confiança de dias melhores. Tudo está seguindo o curso natural das ocorrências que terminam em renovação, e de nossa parte guardamos o dever de realizar o melhor ao nosso alcance, a fim de que a tranquilidade e a alegria se façam bagagem de luz para quanto nos cerca. Lembre-se de mim mesmo. Aí neste momento da carta, olha que interessante, o Evaldo, antes de desencarnar, algumas semanas antes, o menino Evaldo encarnado, ele acorda de um sonho e desenha um cavalo, uma pessoa de pendurada e uma cena de sofrimento. E não comenta com ninguém. Mas a mãe encontra, depois da morte do Evaldo, encontra esse desenho como se fosse uma premonição do que ocorreu. Então aqui nesse instante ele faz o seguinte comentário: sei que encontrou o meu desenho feito num instante de meditação de menino, é verdade, criação estruturada com as linhas de uma criança, pois eu vou contar-lhe agora o que aconteceu. Semanas antes do acidente que me impôs a caída do corpo físico, eu tive um sonho estranho. Dormi e me reconheci na figura de um homem enérgico e autoritário. Eu estava cercado de servos que me obedeciam e de pessoas que me observavam com temor. Cheguei a identificar o tempo. Achava-me numa tarde quente, descansando em larga varanda da fazenda, quando enxerguei de longe um servidor furtando
laranjas. Não tive o cuidado de ponderar se esse homem havia tomado qualquer alimento durante aquele dia ou se desejava socorrer alguma criança doente. Irritei-me de tal modo que o chicote não me bastou para castigá-lo. Determinei fosse o pobre atado à cauda de um potro selvagem, e ordenei que o animal arrastasse pelo campo, ainda não desfocado. Não me valeram súplicas nem solicitações dele ou de ninguém. O infeliz, em breves minutos, apresentava-se na condição de um farrapo sangrento. Quando os quadros me fixaram profundamente na memória, eu acordei espantado. Passei o dia amargurado sem saber a razão. No entanto, as imagens do sonho me perseguiam e fiz então o desenho, não pensando em mim, mas no que vira, fora do meu próprio corpo, experimentando a necessidade de recordar o que havia observado, sem coragem de transmitir o ocorrido a pessoa alguma. A vida se incumbiu de me mostrar que também um animal espantadiço estava à minha espera, que o desejo de apanhar uma tangerina me assomou à cabeça, e o choque inesperado no animal me obrigou a cair e ser arrastado até perder o veículo físico que me servia de corpo para entrar na primeira juventude aqui na vida espiritual. Cabe aqui um adendo. Então as pessoas poderiam falar, é olho por olho, dente por dentro. Então Deus não é bom. Ele quer que a gente pague ceitil por certil. Falam que Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é todo misericórdia, mas a nossa consciência, quando amadurece a nível de querer atingir os planos superiores, não consegue viver em paz com os nossos crimes. Então nós temos a necessidade, nós rogamos a espiritualidade superior que nos permita desencarnarmos da mesma maneira como nós fizemos os outros sofrer. Então aqui nós não vemos só a justiça divina, nós vemos a maturidade da consciência de um ser que participa da programação da sua desencarnação como uma fatalidade para a sua evolução moral. Continua Evaldo. A vovó Amélia se encarregou de me explicar tudo e aprendi por mim mesmo que os nossos gestos são vivos dentro de nós, e quando esses gestos não se harmonizam com o bem, que é a lei de Deus, somos compelidos a consertá-los entendendo alguma coisa da vida. Querida mãezinha, rogo-lhe paciência e coragem, serenidade e confiança. Não se impressione com notícias negativas que lhe venham de Goianésia, a cidade deles. Não deixei o papai a sós com as responsabilidades da vida. Temos não só a Eliane, que necessita da sua presença, mas também o Evelso e o Evandro, irmãos queridos aos quais peço me auxiliem na conquista da paz em nosso favor. Mamãe querida, a mulher perdoa sempre. Não fosse pelo sacrifício das mães, eu creio que o mundo seria uma selva sem traço de organização. Esqueça desgostos, contratempos e guarde o seu coração querido na mesma altura da qual a senhora sempre nos ensinou a fazer o bem que nos seja possível. Tenho procurado reconfortá-la, entretanto sou eu quem recebo o amparo da sua bondade, como sempre. Continuo sendo o seu filho, o seu menino, que lhe tem tanto amor. Fique conosco, sem alteração. E vai terminando a carta dizendo assim: ainda não estou tão forte, que não necessite de sua paz a fim de permanecer tranquilo. Rogo-lhe serenidade, não só por mim, mas também por vovó Amélia, por vovó Anita, que são para o seu filho outras mães pelo coração. Espero em Deus que tudo dê certo na soma de paz que anseio fazer com a reunião das parcelas das nossas provas. Sei que as suas parcelas são de lágrimas, no entanto as lágrimas do coração materno significam perdão e amor.
Por isso confio em que a nossa conta em família terminará em luz e bênção, segurança e alegria. Mãezinha querida, eu não posso continuar escrevendo. Muitas lembranças aos irmãos e um grande abraço ao papai João. Com o seu coração querido, deixa o coração de seu filho, que lhe beija as mãos, pedindo a Deus abençoá-la e fortalecê-la sempre. Todo o amor do seu filho, sempre seu, Evaldo. Evaldo Augusto dos Santos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.